Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida grandemente, sejam bem-vindos aqui no nosso meio, né? Que Deus te fortaleça nesta madrugada e te abra os olhos espirituais e te traga sensibilidade no teu coração, amém? Irmãos, aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, diz assim, olha, a arca é depositada na casa de Obed-Edom, aleluia. A presença de Deus encontrou um lugar no coração deste homem, né? Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos, diz assim, olha. E teve Davi conselho com os capitões dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem do Senhor isso, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus araubes, né, para que se ajunte conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Misericórdia, né, irmãos? Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque nesse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi e todo Israel, desde Sió do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus em Kiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balaá, e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome, e levar a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uza e Aió guiava o carro. Davi e todo Israel se alegraram perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaudes, e com tamborins, e com símbolos e trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Aleluia. Irmãos, aqui nós temos duas situações, né? Duas situações que uma foi para a morte e a outra foi para a bênção e para a vida, né? Então aqui a palavra de Deus diz que a arca, irmãos, né, ela foi roubada, né, ela foi capturada pelos filisteus na época de Saul, né? Saul, o que aconteceu, né, irmãos, né? A Bíblia diz que Saul, por um momento que ele foi escolhido ali na presença de Deus, né, irmãos, para ser levantado o rei, né? Ele estava na presença de Deus. E ele começa a levar a presença de Deus de maneira correta. Mas depois, né, irmãos, inchou o coração de Saul, e ele o quê? Ele começa o quê? A desprezar a presença de Deus. Foi aí que o reinado dele começou a perecer, né, irmãos, né? Quando nós desprezamos a presença de Deus, ou quando nós levamos a presença de Deus de qualquer maneira, né? Nós começamos a o quê? A se deteriorar, né, irmãos? Nós começamos a perecer quando nós levamos a presença de Deus de qualquer maneira sobre as nossas vidas, né? A nossa vida começa a andar para trás e não para frente. E aqui não foi diferente, né, irmãos, né? A Bíblia diz que ela ficou em 7 meses ali no poder dos filisteus, né? E diz assim, olha, no decurso de todo o reinado de Saul, a arca foi negligenciada
e permaneceu na obscuridade. Misericórdia, né? Então, quando nós negligenciamos, né, irmãos, a presença de Deus, que é o bem maior, que é o Ser Supremo, né, irmãos, né? Que é o Deus de toda vitória, de toda cura, de toda vida, né? Nós vai sobrar o que para nós? O mal, a morte, a destruição, né, irmãos, né? O pecado, né, irmãos, né? E a Bíblia diz aqui que Davi, ele tem uma boa intenção, né, irmãos? Mas o jeito que ele faz as coisas ali é da maneira errada, né? Então não adianta você ter uma boa intenção e não perguntar para Deus se é da vontade de Deus ou não, né, irmãos, né? E ele fez um carro novo para levar a arca de Deus, né, irmãos, né? E a arca de Deus não é levada por carro, por animais, mas é levada por pessoas, né, irmãos? É nós que levamos a presença de Deus nos lugares, né? É nós que levamos a presença de Deus, né? Em nome de Jesus, né, irmãos, né? E a Bíblia diz que eles levaram, né, sobre um carro novo, né, irmãos? Na casa de Abinadab, né? Abinadab também rejeitou a presença de Deus, né, irmãos, né? Abinadab não se importou com a presença de Deus. Não valorizou a presença de Deus na casa dele ali, né, irmãos, né? E ele também pereceu por isso, né? E a Bíblia diz que eles colocaram a arca de Deus, a presença de Deus, em cima de um carro novo. E começaram a andar naquelas estradas, né, irmão? E a arca começou a trepidar ali. E Uza colocou a mão ali na arca para ela não cair, né, irmãos, né? Antigamente, né, irmãos, na época deles ali, né, era levada... só os sacerdotes podiam levar a arca de Deus e os levitas, né, irmãos, né? Aleluia. E depois que Jesus ressuscitou, né, irmãos, ele nos tornou reis e sacerdotes, né? Como nós nos tornamos sacerdotes? Ele nos deu também poder, irmãos, porque o véu foi rasgado de Deus para o homem. A barreira que impedia nós de entrar na presença de Deus foi tirada, né? Qualquer ser humano que aceita Jesus no coração tem o poder, né, irmão? Se torna sacerdote também para entrar na presença do Senhor, no lugar santíssimo, né? Aonde Deus está, né, irmãos, né? O Senhor, ele nos deu autoridade para sermos sacerdotes na presença dele, né, irmãos, né? Sacerdotisas, sacerdotes, né? Qualquer um que aceita o Senhor, né, irmãos, né? Tem autoridade para entrar no lugar santíssimo, né? E nos tornou reis, né? Nos deu poder, autoridade para entrar na presença de Deus, aleluia, né? Entrar com confiança, né, irmãos, em santidade, né? Viver em santidade na presença desse Deus e levar a arca de Deus sobre as nossas vidas. Mas levar a arca de Deus de maneira correta, né, irmãos? Levar a arca de Deus em santidade, com reverência, com grande reverência, né? E a Bíblia diz que Uza ali, ele morreu na hora, né, irmãos? Por levar a arca de Deus, né? Então, assim, que nós o que, né, irmãos, né? Olha, esse fato ensina que a adoração e o serviço a Deus deve ser conforme a sua revelação e a sua palavra, né, irmãos? Nós temos que ter reverência, né, irmãos, né? E a Bíblia diz ali, olha, né, irmãos, que Uza, ele morreu na hora. E ali Davi se entristece e ele pergunta para Deus, como trarei a mim a arca de Deus? Versículo 12. Como eu trarei a mim a presença de Deus, né, irmãos? Com reverência, com louvor, com harpas, com adoração sincera e verdadeira, né? Nós vamos trazer a presença de Deus, andar em sinceridade com esse Deus, né, irmãos, né? Então não é de qualquer maneira, né, irmãos? A Bíblia diz aqui que, olha aqui, olha, pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu, né, irmãos? Obed-edom estava ali, estava vendo tudo o que Deus estava fazendo, né, irmãos? E ele andava em sinceridade com esse Deus, e ele falou assim, olha, eu quero a arca na minha casa. Eu quero essa presença maravilhosa na minha casa, né, irmãos, né?
A Bíblia diz que ele acolheu com reverência e obediência a Deus, né, irmãos? Por ele acolher com reverência, né, irmãos? Se alegrou de ter a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habitou ali por 3 meses, né? E depois ele continuou na presença de Deus, esse homem também, né, irmãos? Né? Sendo abençoado pelo Senhor. Mas ele falou, não, eu quero essa presença maravilhosa. Eu quero essa presença poderosa. E eu quero que o Senhor fique na minha casa. E Deus ali, né, irmão, se alegrou daquele coração aberto para receber a arca, a presença de Deus. E diz que a casa dele foi abençoada por 3 meses. E abençoou tudo que ele tinha, né, irmãos? Então, assim, um foi para a morte, né, irmãos? Um não levou a sério as coisas de Deus e morreu, né, irmãos? Mas o outro foi para a vida, né, irmãos? A mesma presença de Deus. Um foi para a morte e o outro foi para a vida. Porque um foi tocar na presença de Deus de qualquer maneira, né, irmãos? E Deus disse que ele morreu, né? Então, quando nós levamos a arca de Deus de qualquer maneira, irmãos, nós vamos morrer espiritualmente. E, consequentemente, nós vamos morrer longe de Deus, né, irmãos? Né? Nós vamos morrer numa derrota, né, irmãos? Nós vamos morrer num fracasso, né? Porque nós, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Deus continua sendo Deus, né, irmãos? A obra de Deus continua acontecendo. Mas nós, sem a presença de Deus, nós somos miseráveis, nós somos terríveis, né, irmãos? Nós somos derrotados sem a presença de Deus, né? Quantas vezes ali que Moisés, né, irmãos, né? Quando ele abaixava a guarda, os braços que ele estava cansado, o exército perdia a guerra, né? Mas quando ele levantava as mãos e intercedia pelo povo, né, irmãos, e buscava a presença de Deus, o povo vencia. Josué, quando ele buscava a direção de Deus, quando Davi buscou a direção de Deus, né, irmãos? E a presença de Deus era real, eles venciam a guerra. Quando eles não buscavam, quando eles desprezou a presença de Deus, eles perdiam a guerra. Então, qual que é a tua decisão nesta madrugada, né? A hora que você ouvir esta palavra. Você quer vencer, irmãos? Traga a presença de Deus na tua vida. Mas traga com reverência e obediência, né? Que você leva essa presença poderosa de maneira certa, né, irmãos? Né? Não de maneira aí, né, irmãos? Né? Não de maneira irreverente, né? Ou de qualquer maneira, né, irmãos? Né? Mas que você venha se reverenciar na presença de Deus, aleluia. E Deus, Ele garante que vai abençoar tudo que você tem, né, irmãos? Vai durar, vai render, Deus vai abençoar, o inimigo não vai tocar na tua vitória, nem na minha, né, no nome de Jesus, né? E a Bíblia diz aqui que o Senhor abençoou esta família, porque Obed-Edom certamente acolheu a arca com reverência e obediência. Aquilo que resultou em morte para um homem, resultou em bênção para outro homem, né, irmãos? Aleluia. Né? Então, ali Uza e os outros que estavam ali, Saul, né, irmãos? Saul, ele perdeu o reinado dele por desprezar a presença de Deus, né? Por não obedecer aquilo que Deus falou com ele, né, irmãos? Né? E Deus passou dele o reino, passou dele a oportunidade. Então a presença de Deus, ela vem, né, irmãos? Lá em Apocalipse 3, 19 e 20, diz assim, olha: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, o Senhor vai entrar, né? Se você se reverenciar, se você acolher a presença de Deus na tua vida, Deus vai fazer morada dentro de você, né, irmãos? Deus vai habitar aí dentro de você. E você vai conseguir levar a presença de Deus de maneira harmoniosa, né, irmãos? De maneira reverente, né? Com temor, né, irmãos? Com obediência. E Deus vai abençoar a tua vida. E Deus tem poder para transformar a tua vida, a tua situação. Mas se nós negligenciarmos, né, irmãos, a presença de Deus, nós seremos derrotados, né?
porque nós não teremos força para vencer o inimigo, nós não teremos sabedoria, né, irmãos? Discernimento dos assuntos, como eles não tiveram, né? Mas Obed-Edom falou assim, olha, eu quero essa presença poderosa, eu quero, né? E a presença de Deus ficou ali na casa dele, na família dele, né, irmãos, né? Olha aqui, olha, o reino por amor do seu povo, né, capítulo 14, versículo 2. Entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha muito exaltado por amor do povo de Israel. Aleluia, né, irmãos? E aí, né, glória a Deus por isso, né? Davi, ele organiza todo o reinado dele em cima da presença de Deus. E ele se tornou um homem vitorioso, né, irmãos, né? Glória a Deus. Olha, o segundo novo concerto, Deus também pode exaltar uma pessoa, não por causa da sua própria pessoa, mas para que o povo de Deus seja moral e espiritualmente edificado. Aleluia. Glória a Deus por isso, né, irmãos, né? E aí Davi começa a consultar a presença de Deus em tudo que ele fazia. Aleluia. E Deus o honrou por isso. Foi um dos maiores reis que Jerusalém teve ali naquela época, né, irmãos, né? Glória a Deus por isso, né? Então que você possa consultar, né, irmãos, a Deus. Querer essa presença poderosa que vai fazer toda a diferença na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar, né, irmãos, para que nós possamos sermos, né, irmãos, privilegiados com a presença de Deus, né? Que ela venha fazer a diferença. Deus está te dando a oportunidade, irmão, de você ser abençoado pelo Senhor, né? Então receba com reverência, com obediência, né, irmãos, né? Que você possa se alegrar, porque, irmãos, é Deus, é nós que precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Mas Jesus só sabe fazer um milagre. O milagre vai acontecer na tua vida quando você participar dele. Quando você trazer Deus para dentro de você, para dentro da tua casa, dentro da tua família, né, irmãos, né? Aí Deus vai fazer a diferença. E com reverência ainda, né, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por essa oportunidade maravilhosa. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio, seja bem-vindo sobre a tua igreja. Pai, seja bem-vindo pelo poder da tua palavra. Senhor, seja bem-vindo sobre a nossa vida, sobre o ministério. Senhor, sobre a tua igreja. Pai, que as pessoas venham te receber, ó Deus, com reverência. Pai, com obediência. Pai, venha querer que o Senhor fique na casa delas. Pai, venha querer que o Senhor fique na vida delas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, venha abençoar. Pai, que a nação venha querer o Senhor, Pai, na vida deles, para que o Senhor abençoe a vida deles, a casa deles, Pai, a empresa deles, o casamento deles, os filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, venha testificar. Pai, que aqueles que negligenciam o Senhor, Pai, vão ser derrotados por si mesmos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, repreende toda a dureza de coração nesta madrugada, repreende todo o mal, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, remove a dureza de coração, remove a desobediência. Pai, remove a falta de temor no meio da tua igreja, ó Deus, e abençoa. Pai, fortalece o coração do teu povo e abençoa, Senhor. Pai, desarma o espírito da tua igreja nesta madrugada e entra com a tua providência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Que seja para a vida a tua escolha, irmãos. Que seja para a vida tua e da tua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.